No fim do século XIII, a Europa ainda evidenciava as intensas transformações iniciadas no século X. O aumento da população e da produção agrícola havia favorecido as atividades comerciais, juntamente com a volta de antigas e novas rotas comerciais e expansões dos espaços urbanos nas cidades, criação das primeiras universidades, aparecimentos de mercados e feiras, novos artistas e escritores, sendo esse crescimento, infelizmente, abalado pelas grandes crises que marcaram o século XIV. Em 1314 e 1315, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis prejudicaram o cultivo do trigo, causando fome e desnutrição. A ciência, a cultura e a arte entorpecem ou entram em recessão. Moralmente, agrava-se uma crise de valores acompanhada por uma depressão moral. Mas apesar disso, a principal crise foi uma epidemia, a peste negra, apelidada de peste, que em latim significa doença, pois terá sido a doença, em caps lock, mais perigosa e mortal do mundo, que ao longo desse século se espalhou pela Europa e matou cerca de 2/3 da população. Acredita-se que a doença terá sido transmitida por pulgas alojadas em ratos, que terão chegado à Europa a partir da Ásia, onde devastou populações inteiras. Pensa-se que a porta de entrada para a bactéria foi a cidade de Constantinopla, um dos principais postos comerciais do período. Depois dos primeiros sinais de contaminação, morria-se geralmente em menos de uma semana com dores no corpo, febre e manchas negras. Muitas pessoas achavam que poderiam contrair a peste negra pelo ar ou pelo contato com infectados, e assim vários doentes acabavam abandonados e sem cuidados. Assim, bandos de mortos se acumulavam em muitas zonas. Na tentativa de proteger as populações locais, diversas cidades fecharam as suas fronteiras, enquanto muitos se isolaram no campo, deixando os locais atingidos pela doença quase desertos. Nessa época, apareceram os médicos da peste. Pessoas pouco preparadas que analisavam e dissecavam os corpos para arranjar uma possível cura. Esses médicos vestiam uma icónica máscara em que a coisa mais visível era o grande bico, que possuía uma grande quantidade de ervas aromáticas para abafar o aroma dos mortos. Essa mesma máscara terá se tornado parte do folclore mundial, juntamente com as icónicas vestimentas que apareceram durante o século XVII. Em uma sociedade marcada pela fé, as catástrofes eram interpretadas como castigo divino. As doenças consideradas como castigo aos pecadores deviam ser purgadas por meio de rezas, promessas e autoflagelos. Grande parte da população também buscava culpados. A culpa recaía sobre os tradicionais excluídos do mundo medieval, como os judeus e os leprosos. Devastadora por anos, a epidemia começou a perder forças, a partir de 1352, mas manteve-se presente com muita força no continente europeu até ao final do século XIV, mas nunca chegou a ser erradicada. A peste foi uma grande ajuda para tornar o século XIV como o pior da história, juntamente da subnutrição e dos conflitos como a Guerra dos 100 Anos. Por falar em Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos, começada em 1337, vai acabar apenas em 1453, durante cerca de 116 anos. Tudo começou com a morte do rei francês Carlos IV, que não deixou herdeiros. Eduardo III, rei de Inglaterra e sobrinho de Carlos IV, reivindica o trono de França por se considerar herdeiro. França negou o pedido, alegando que apenas a linhagem masculina tinha direito ao trono, sendo que Eduardo estava ligado à dinastia por causa da sua mãe. Graças a esse acontecimento começou a Guerra dos 100 Anos. A guerra teve 3 etapas. A primeira etapa, marcada pela vitória inglesa, que invadiu a região de Flandres, conseguindo dominar grande parte da França, terá durado até 1360. A segunda etapa marca um momento de paz não declarada. Ocorrem várias batalhas e ambos os lados tiveram vitórias, mas este período foi praticamente completado por um período de paz, pois ambas as regiões voltam os olhares para problemas internos, como a fome e a peste, e assim tiveram de deixar a guerra de lado. Entretanto, o território que a Inglaterra dominou é maior que o francês. A Inglaterra estava a ganhar a guerra até ao fim da segunda etapa, que durou até 1400. A terceira e última fase é marcada pela reação de França, tendo sido nesta altura que aparece Joana d'Arc, uma das mulheres mais importantes para a história da humanidade. Ela era uma rapariga católica que alegava ter dons místicos e visões, onde os santos falavam com ela, dando-lhe dicas de como vencer as batalhas. Os franceses conseguiram reivindicar e recuperar os seus territórios. Joana terá sido capturada e queimada por ser considerada bruxa pela Igreja Inglesa. Mais tarde, foi absolvida das condenações e canonizada, tornando-se santa e padroeira de França. No fim deste período, em 1453, a França é considerada vencedora, pois conseguiu recuperar o seu território. O resultado da guerra teve como consequência uma crise económica que irá resultar na Revolução Gloriosa Inglesa e na Revolução Francesa, séculos depois. O século XIV, graças aos seus muitos eventos que ceifaram vidas, foi associado à figura da morte, principalmente na arte, aparecendo em vários estilos de arte.
Os mais famosos foi um livro chamado A Lenda dos Três Mortos e dos Três Vivos, que falava de 3 jovens cavaleiros de alta nobreza que foram interpelados por 3 mortos que funcionam como espelho para o destino do homem. Os 3 mortos diziam: "Nós já fomos o que vocês sois." Nas falas dos 3 mortos, na igreja de Saint-Germain, em La Ferté-Lupierre, em França, o primeiro morto garante que os 3 vivos serão em breve tão horrorosos como eles. O segundo queixa-se da maldade da morte e do inferno, e o terceiro realça a precariedade de vida e a necessidade de estar pronto para a morte. As danças da morte. Nas danças da morte, ou macabras, dezenas de mortos dão a mão a outros tantos vivos. Estas danças aparecem nas paredes dos cemitérios e das igrejas, mas também em manuscritos, como, por exemplo, os livros A Morte à Flor da Pele, A Passo de Caranguejo, A Canção da Morte, O Louco e a Morte. Muitas pessoas admitem ter sentido a proximidade da morte, o cheiro a enxofre, um som estranho. Poucas poderão, porém, afirmar ter-lhe sentido o toque. O toque da morte é o fim, ou o princípio, de uma viagem. Consta entre as representações da morte mais populares e mais estetizadas, na Idade Média como na atualidade. A morte aborda o ser humano, segura-o, abraça-o, beija-o, dá-lhe a mão, puxa-o pelos cabelos, levanta-lhe as saias, acerta-lhe com um dardo, corta-o com uma foice. A morte anda à solta, ela está no meio de nós, gravada no imaginário. Por exemplo, no quadro de Nicolaus Manuel Dutch, A Donzela e a Morte. E por fim, as Ars Moriendi. Ars Moriendi é um título comum a livros de devoção destinados ao preparo de cristãos para uma boa morte. Esses escritos surgiram no início do século V sob diversas formas e versões, permaneceram populares até 1700. Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Esta passagem bíblica assumiu um caráter de máxima importância nos séculos XIV e XV. A Igreja, e sobretudo as ordens mendicantes, franciscanas e dominicanas, exortavam os fiéis para as necessidades constantes de reflexão e preparação para o momento da morte, através da pregação de sermões em língua vernácula e da contemplação de imagens religiosas. Com efeito, a partir do século XIV, acreditava-se que o fiel iria rever a sua vida inteira antes da separação do seu corpo e da sua alma, e que as atitudes realizadas neste momento final seriam fundamentais para dar conclusão à sua vida. Agora falando de algo mais atual, que em certos pontos faz correlação com acontecimentos do século XIV. O coronavírus, um vírus que apareceu no ano passado e que já contaminou 80 mil pessoas em menos de 3 meses. O vírus vindo da China, diferente da peste negra, chegou à Europa em 2 dias, enquanto que no século XIV demorou cerca de 6 meses. Uma prova viva que, em certos casos, a grande facilidade de acesso entre regiões é prejudicial, igual ao que aconteceu no século XIV com o aumento do preço dos alimentos graças à falta dos mesmos. As máscaras que ajudam na diminuição da propagação aumentaram também de preço. Em Portugal, houve até relatos pela comunidade chinesa presente aqui que compraram pacotes de 100 máscaras a 25 euros, quando se desculpavam por não conseguirem ajudar muito nesta situação. Durante os momentos da peste, muitas regiões fecharam as fronteiras naquela época, igual ao que aconteceu com o novo surto. Temos como exemplo a Rússia, que impede a entrada de chineses nas fronteiras, igual ao que ocorreu na Guerra dos 100 Anos, onde a crise na Inglaterra e na França dominou graças ao conflito entre as mesmas. Neste momento, a economia de vários países, empresas e cidades tem caído graças à falta de vendas no território chinês, um dos principais locais de venda de produtos e serviços no mundo. Em termos culturais e sociais, o coronavírus tem montado algum pânico por todo o mundo, tendo sido declarada emergência a nível internacional pela OMS. Atualmente, na China, há zonas onde já relatam um controle do vírus, mas por volta do mundo ainda aparecem casos de pessoas infectadas que nunca tiveram na China, o que é algo preocupante. Também se especula que a China esteja a esconder informações por ser um regime socialista que promove principalmente a censura, mas isso são só especulações.